Olá, roqueiros e roqueiras de todo o universo. Eu sou o Thiago Farias e esse é mais um episódio do Tic Tac Goats. Porém, esse não é mais somente um episódio do Tic Tac Goats. Esse é o episódio final. Sim, vocês ouviram certo. Chegamos ao fim dessa série. Foi uma jornada através da história da NHL com foco nos melhores jogadores de todos os tempos, os greatest of all time. GOATs. Fomos de Joe Malone até Sidney Crosby e Alexander Ovechkin, passando por Maurice Richard, Gordie Howe, Bobby Orr, Wayne Gretzky, Dominik Hasek e Niklas Lidstrom. Uma jornada do começo da liga até os dias atuais, através dos jogadores que viraram lenda. Nesse episódio, vamos falar sobre alguns outros grandes jogadores e candidatos à nossa lista de GOATs que não entraram nela. Também vamos falar um pouco sobre como o meio desportivo trata sua história. Vamos começar voltando um século no tempo e falar sobre uma das primeiras estrelas da NHL. Vamos falar um pouco sobre Howie Morenz. Morenz nasceu em Mitchell, Ontário, Canadá, em 1902. Ele chega à NHL em 1923. Foi ali um dos jovens que impressionaram o fantasma John Malone e fizeram com que ele se aposentasse. Morenz jogou na NHL entre 1923 e 24 até 1936 e 37. Ele foi o primeiro jogador a alcançar a marca de 50 pontos em uma única temporada. Isso aconteceu em 1929 e 30. Na temporada seguinte, 1930 e 31, Morenz bateu a própria marca fazendo 51 pontos. Ele passou por Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks, New York Rangers, voltando aos Habs em 1936. Morenz conquistou 3 Stanley Cups e 3 prêmios de MVP, marcando 472 pontos em sua carreira no total. Sua última partida foi no dia 28 de janeiro de 1937. No primeiro período, ele teve um acidente e quebrou a perna esquerda. Ficou no hospital por 3 meses enquanto tentava se recuperar da lesão. Então, na noite de 8 de março de 1937, começou a sentir umas dores no peito. Mais tarde se levantou para ir ao banheiro e caiu. Howie Morenz faleceu aos 34 anos de idade, vítima de uma embolia coronária decorrente da fratura na perna. Ele foi introduzido ao Hall da Fama em 1945, na primeira turma introduzida logo após a criação do Hall da Fama. Ele não foi o único grande jogador da história que, infelizmente, faleceu tão cedo. Vamos falar de mais jogadores assim um pouquinho na frente. Mas lá no episódio 2 dessa série, o Maurice The Rocket Richard, nós mencionamos o Pocket Rocket Henri Richard, que era o irmão mais novo do Maurice. Henri Richard teve uma carreira muito impressionante. Ele jogou na NHL da temporada de 1955-56 até 1974-75, somando mais de 1.200 jogos, e terminou com 1.046 pontos. Henri não foi o jogador mais brilhante de todos os tempos, não foi da sua família, não foi o melhor jogador da sua época, mas ele fez algo que nenhum outro jogador fez: conquistar 11 Stanley Cups. Henri Richard é, até hoje, o recordista de conquistas da Stanley Cup. Todas suas vitórias sendo como jogador. Ele é um símbolo do Montreal Canadiens e parte importante do que foi a maior dinastia da história da NHL. Falamos sobre Dominik Hasek, que foi considerado nessa série o melhor goleiro de todos os tempos. A NHL teve outros ótimos goleiros, começando por George Vezina, contemporâneo de John Malone. Vezina jogou na NHL da fundação da liga em 1918 até o seu falecimento em 1926. Venceu 2 vezes a Stanley Cup, em 1916, antes da NHL, e 1924. Foi o grande goleiro dos anos 1910 e 1920, mas infelizmente ele faleceu por conta de uma tuberculose em 27 de março de 1926. Essa morte prematura fez com que o Montreal Canadiens doasse um troféu com o nome de George Vezina para ser entregue ao melhor goleiro da temporada. Esse prêmio que existe até hoje. No episódio sobre Hasek, também citamos por cima Jacques Plante, que é o maior vencedor do troféu Vezina. Plante jogou entre 1953 e 54 e 1972 e 73 na NHL, passando por Montreal Canadiens, New York Rangers, St. Louis Blues, Toronto Maple Leafs e Boston Bruins, além de ter jogado pelo Edmonton Oilers na temporada 1974-75 na então World Hockey Association. Plante venceu a Stanley Cup 6 vezes, todas pelos canadianos, incluindo o pentacampeonato consecutivo entre 1956 e 1960. Plante é reconhecidamente um dos mais importantes e melhores goleiros de todos os tempos, e os prêmios individuais e sucessos coletivos da carreira fizeram com que ele realmente fosse considerado para a lista de GOATs dessa série. Mas mesmo com uma certa dominância, ele nunca foi, em momento algum da sua carreira, uma unanimidade, e isso que tirou ele dessa lista.
Mas falando sobre os quase GOATs dessa série, o Pittsburgh Penguins tem uma figura muito importante. Um dos melhores jogadores dos últimos 30 anos e talvez o mais importante de todos. Falamos sobre Sidney Crosby no episódio 10, mas não de Jaromir Jagr. Jagr hoje é o segundo maior pontuador da história da NHL com 1.921 pontos marcados. Ele tem muitos recordes e na frieza dos números, ele seria o melhor ala direito da história da NHL. Mas números frios, por mais importantes que sejam, não trazem o contexto do seu tempo. Por isso Jagr não entra nessa lista de GOATs. Jagr jogou na NHL de 1990-91 até 2007-2008. Passou pelo Avangar Omsk da KHL por 3 temporadas e voltou para a NHL em 2011, ficando até a temporada 2017-18. Jaromir Jagr tem um dos maiores e melhores IC da história. Ele enfrentou 2 temporadas reduzidas, uma cancelada por conta dos lockouts da liga, além de ter ficado longe da NHL por 3 temporadas completas. Jagr tinha tais condições de ser o segundo jogador no clube dos 2.000 pontos na NHL. O destino que não quis isso. Ele, pelo conjunto da obra, poderia sim ser considerado um GOAT. Porém, como eu já falei anteriormente, ele não foi o dominante na sua carreira. Diferente de todos os outros que fizeram parte da lista nessa série, esse foi o critério final para que Jagr não fizesse parte dos nossos Tic Tac GOATs. Jaromir Jagr venceu 2 Stanley Cups, Campeonato Mundial, conquistou o Ouro Olímpico e é parte do Triple Gold Club por conta disso. Com 52 anos de idade, ele ainda joga esporadicamente pelo Hitrik Kladno, que é o time da sua cidade natal e que ele também é um dos donos. E segundo, ele vai completar toda a temporada, jogar todos os jogos na temporada 24-25. Vamos ficar de olho nessa promessa. Mas quando a hora chegar, ele vai certamente estar no Hall da Fama. A história não termina aqui, né? Porque nós já estamos vivendo a era de Connor McDavid. E ele quase ganhou um episódio nessa série. Talvez se os Oilers tivessem vencido aquele jogo 7 com o McDavid brilhando. Mas na verdade ainda é cedo pra isso. Se essa série fosse feita daqui 5 anos ou mais, quem sabe ele não teria um episódio próprio também. Existem alguns jogadores muito importantes na história da NHL. Não necessariamente por números recordes. Eles nem foram estatisticamente marcantes. Porém eles entram em uma categoria muito especial de pioneiros e merecem ser homenageados também. Larry Kwong foi o primeiro jogador chinês a jogar na NHL em 1948. Tivemos antes dele Poroniateka, desculpa se eu pronunciei errado, eu provavelmente pronunciei errado, Jacobs, que jogou no dia 31 de dezembro de 1918, mas pode ter disputado mais jogos durante a temporada 1918-19 e não se tem certeza porque muitos desses registros já foram perdidos. Seu nome do meio, e desculpa novamente pela pronúncia que eu vou fazer, Oroniateka, era o nome de um herói dos... outro nome que é complicado pra gente pronunciar, então já peço perdão antecipadamente. Os Kanyenkeraka, que são mais conhecidos como Mohawk. Ele conseguiu se formar, estudar e formar em medicina na Universidade de Oxford. E isso já nos mostra que Jacobs foi o primeiro representante dos povos originários da América do Norte a jogar na NHL. Já o nome de Willie O'Ree é muito mais conhecido. Ele está no Hall da Fama desde 2018 e tem um prêmio com seu nome oferecido pela NHL. O'Ree disputou 45 jogos na NHL, sendo 2 deles em 1957-58 e outros 43 na temporada 1960-61 pelo Boston Bruins. Ele era um jogador negro nos Estados Unidos durante uma época onde o racismo não era somente comum, como ainda institucionalizado com as leis de segregação racial em vigor no país. O'Ree é o mais conhecido e celebrado desses heróis, fundamental para uma quebra de barreiras que ainda se põe sobre os negros no esporte até hoje. A NHL teve um jogador chamado Clarence John Abel, o Taffy. Taffy Abel jogou na NHL por 8 temporadas, sendo 3 pelo New York Rangers e 5 no Chicago Blackhawks. Antes da NHL, foi medalhista de prata pelos Estados Unidos nos primeiros Jogos Olímpicos de Inverno, disputados em Chamonix, na França, em 1924. Abel chegou na NHL em 1926. Em 1927-28, venceu a Stanley Cup pelos Rangers, sendo o principal defensor do time. Ele voltaria a vencer a Copa por Chicago em 1973-34, na sua última temporada de carreira. A história de Taffy Abel é uma história de se esconder para evitar segregação e racismo. Ele era filho de uma mulher Ojibwe, que é um povo originário da região dos Grandes Lagos da América do Norte, nascido em Sault Ste. Marie, Michigan. Os seus pais enganaram o governo dos Estados Unidos para que ele não fosse enviado para uma das escolas segregadas. Abel teve que esconder sua identidade até o final da carreira. Provavelmente Taffy Abel não teria chegado à NHL e vencido a Stanley Cup se sua história fosse diferente. Isso nos faz lembrar de como o esporte não se separa da sociedade, e que tudo na sociedade é político. Povos originários
negros, chineses, eram separados dos brancos pela lei, viviam sob uma forte repressão. Isso também vale para outros grupos étnicos diversos. Eles não tinham muitas oportunidades, fosse no hóquei no gelo ou outros trabalhos na vida. Hoje mudou um pouco, mas nós sabemos que não é tanto assim. Outras etnias que não brancos continuam sendo uma minoria no hóquei no gelo, incluindo a NHL. Não podemos estimar quantos grandes jogadores se perderam por conta de segregação e racismo. Quantos Golds a mais eu poderia contar a história nessa série se já existisse uma inclusão há mais tempo. Paul Jacobs, Larry Kong, Willow mal jogaram na NHL. Taffy Abel só conseguiu uma carreira de sucesso porque ele escondia suas origens, e não devemos julgá-lo por isso. E é importante pensar nisso. Mesmo que não tenhamos poder sobre os rumos do esporte, devemos ao menos entender problemas gravíssimos que ainda assolam o hóquei no gelo atualmente. Bom, tivemos uma pergunta feita pela Madur Landini. Qual o recorde mais antigo que não foi quebrado? A resposta disso passa por Joe Malone, o Fantasma, que foi o primeiro jogador a ter sua história contada lá no episódio 1 dessa série. No dia 19 de dezembro de 1917, Joe Malone marcou 5 gols pelo Montreal Canadiens contra o Toronto, que é o atual Maple Leafs. Literalmente na segunda partida da história da NHL. Esse ainda é tanto o recorde de gols para um jogador no primeiro jogo dele na NHL, quanto o recorde de mais gols marcados por um jogador em um único jogo na sua temporada de estreia. O segundo recorde, o próprio Joe Malone igualou outras 2 vezes nessa primeira temporada da NHL 1917-18, em 12 de janeiro e também no dia 2 de fevereiro de 1918. E para mais detalhes sobre o Joe Malone, é só ouvirem o episódio 1 dessa série. E é legal falar novamente sobre o fantasma Joe Malone, um nome tão esquecido na história da NHL e do esporte. Os esportes em geral não costumam ser gentis com seu passado. Pelo contrário, a tendência com os avanços é sempre de minimização dos feitos superados ao longo do tempo. É cruel que a historiografia esportiva costume apagar pessoas que fizeram parte de um processo longo que leva aos dias atuais e ajuda a levar ao futuro. Eu falei um pouco sobre isso no primeiro episódio, como tem um revisionismo e anacronismo muito forte na NHL. Atualmente, existem até algumas pessoas do meio estatístico que tentam criar uma, entre muitas aspas, correção histórica de estatísticas. Isso cria um viés diferente, enquanto eles afirmam tentar tirar fatores que inflacionariam ou diminuiriam os números segundo eles. Mas essa é uma maneira descolada da realidade material, e eu afirmo categoricamente que ela é arrogante, no final das contas. E exemplifica um dos grandes problemas ao se lidar com história no esporte. Não é uma mentalidade de que o passado ou o presente é melhor por fator X ou Y, mas precisamos, como analistas e torcedores, compreender que fatores diferentes se apresentam em momentos diferentes do tempo. É necessário aceitar que o contexto histórico sempre vai criar facilidades e dificuldades diferentes ao longo do tempo, e que não tem como separar o jogador de seu momento na história. E seria ótimo criar uma cultura que lida bem com a história do esporte, porque o grande jogador de hoje pode ser diminuído ou esquecido daqui a 50, 70, 100 anos, o que na realidade nós já vemos acontecer com os jogadores do passado. Para fechar esse episódio dessa série, eu preciso agradecer. O Tic Tac Golds nasceu de uma ideia minha, fazer uma série sobre os maiores jogadores da história da NHL. Mas o formato de podcast veio graças a Natália Browns e a Ana Gabriela. Por isso vou deixar meu agradecimento publicamente para elas duas. Eu também preciso agradecer a própria Ana e Luke Zanganelli, pelo trabalho de edição dos episódios, tão importante para a existência desse quadro. E Erika Barros pelas lindas artes de capa dos episódios. O Tic Tac Golds é um projeto que eu tenho muito orgulho de criar, escrever e apresentar. Mas não existiria sem a ajuda dessas pessoas também. E é claro, a você que ouviu essa série do início ao fim, eu fico muito grato. Nosso trabalho só ganha sentido quando atinge alguém. Meu muito obrigado a quem escutou, quem mandou comentário sobre o programa ou não. Vocês são importantes na realização dessa série também. Meu muito obrigado de coração. É importante dizer que o Tic Tac Golds é um programa parte do Tic Tac Go. E o TTG lançou um apoio-se para ajudar a financiar esse projeto tão vasto que conta com podcasts como o querido TTGzão e o Puck Cor-de-Rosa. Além de vídeos nas plataformas diversas e o site que teve alguns problemas, mas vai voltar ao ar. Tudo isso tem um custo para ser mantido. Então se quiserem e puderem, apoiem o TTG. É no apoia.c/tictacgo. O link estará na descrição do episódio. Se não puderem apoiar, compartilhem pelo menos o episódio, compartilhem os podcasts, os vídeos, que já ajuda muito também. E sigam também o TTG nas redes sociais, @tictacgo. Tem canal no YouTube. E sigam o meu perfil sobre o Hóquei no Gelo, o @okfanático lá no
Twitter. É Twitter, gente? Não importa o nome que o dono maluco tenha dado a ele. O Tic Tac Gold se encerra aqui, mas ainda há muita história sobre o esporte hockey no gelo a ser contada. Talvez eu volte para contar mais histórias desse esporte tão rico e amplo. Por enquanto, vocês têm meu tchau, mas não é um adeus. É um até breve. Seja no programa principal do Tic Tac Go, ou quem sabe num projeto futuro. Eu devo voltar das caras aqui, ou as vozes, na verdade. Bom, enfim, na verdade seria a voz, né? Muito obrigado mais uma vez e até logo.